Se a Terra pudesse falar. Se a Terra pudesse falar. Se a Terra pudesse falar. Se a Terra pudesse falar, qual seria essa voz? Olá pessoal, saudações a todas, saudações a todos. O meu nome é Glauber e a gente está começando aqui uma live muito especial, uma aula muito especial que faz parte do programa de educação do Instituto Nova Era, mais especificamente da nossa série do Círculo de Diálogos Regenerativos Vozes da Terra, que a cada 15 dias, a cada mês, traz para vocês uma aula, uma conversa, uma jornada com algum representante de povos originários, de populações tradicionais, de culturas regionais brasileiras, para que a gente possa ter acesso, possa dialogar, possa aprender, possa conversar sobre a diversidade de culturas presentes nessa terra, né, que a gente considera, hoje a gente chama ela pelo nome de Brasil, mas pode ser entendida a partir de uma diversidade de filosofias, de espiritualidades, de culturas. E hoje a gente tem uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande de receber aqui Antônio Macedo, sertanista, indigenista, ambientalista, artista, contador de histórias. Nosso querido Chay Macedo. Muito obrigado, viu, Chay Macedo, por aceitar o nosso convite. É uma alegria imensa poder ter o senhor aqui conosco. Obrigado, digo eu, Chay. É um prazer sempre participar junto com todos que se empenham em fazer alguma coisa interessante pelas causas sociais aqui do nosso país, da nossa Amazônia, né? Por a questão ambiental, a valorização das culturas, né? Que a gente tem nascido e crescido no meio. Então, é um prazer muito grande. Eu sou uma pessoa que eu nasci numa colocação de seringa, chamada Bagaceira, no Seringal Transvaal, aqui no Rio Muru, no município de Tarauacá, aqui no Vale do Juruá também. E meu nome é Antônio Luiz Batista de Macedo. Esse Antônio Luiz vem de um antigo Tuxaua, Ruxonaua, que liderou a população Iauanauá e era amigo do meu pai. O meu pai copiou esse nome de Antônio Luiz, que o Tuxau carregava com ele, para mim. Então, sou Antônio Luiz Batista de Macedo. E como eu nasci muito perto de uma localização ocupada pela população indígena Runicuim, hoje terra indígena Igarapé do Caucho, eu fui morar nessa terra indígena com a minha família desde criancinha, de 3 anos de idade, e daí então cresci até os 8 anos de idade nessa terra indígena. Depois fui cortar seringa nos seringais dos Alto Rio Muru, e aos 12 anos de idade eu voltei para essa terra indígena novamente, e ficamos morando junto com os índios. A nossa maneira de viver junto com os índios, naquela época que a população chamava eles de caboclos, era uma maneira social de viver muito igualitária entre nós, porque a minha mãe trabalhava com medicina tradicional e ajudava já a curar muitos pacientes na aldeia, né, com as medicinas tradicionais, que ela aprendia com os índios também. Então, eu fui crescendo nesse convívio com as populações indígenas, com o universo seringueiro, né? E como meu pai era uma pessoa que sabia ler e escrever muito bem, ele me ensinou e me levava a contar história para as populações dos seringais, onde a gente morava. Toda aquela vizinhança, né, vinha para ouvir as histórias do menino inteligente que o meu pai possuía, né? Mas, enfim, eu passei a me interessar muito por entender as histórias dos povos indígenas, que naquela época se ouvia bastante falar das correrias, as correrias sangrentas, sobre os povos indígenas, coisas organizadas pelo colonialismo de barrancos que existia naquela época, que dominava os seringais, né? As áreas de produção da região. E também me interessei muito por ver que, naquele tempo das malocas,
né? Existia uma lei que a gente não conhecia, que era a tal lei da guerra justa, né? Já no Brasil, e a gente não conhecia tudo isso. Mas também me interessei por entender esse mecanismo de funcionamento da colocação de seringa enquanto unidade de produção, o conjunto de colocações enquanto seringal, é, essa coisa do convívio social, né? A relação com o ambiente, é, a relação comercial entre o produtor e o comprador de borracha, o seringalista em si. Então, comecei a medir tudo isso e, a partir dos 12 anos de idade, eu comecei a andar rio acima e rio abaixo em toda essa região, trabalhando com empresas seringalistas, no escoamento de produção e no abastecimento de seringais. E isso me levou a diversos portos na vida, a conhecer muita gente, a conhecer muitos povos, né? Antes de saber que existia no Brasil o indigenismo, que existia uma lei que abrigava direitos indígenas. Nesse tempo aqui, nós não sabíamos de nada dessas coisas. Mas essa convivência com o ambiente todo, as populações, essa diversidade cultural que a região possui, né, me levou a acreditar fortemente na possibilidade de fazer muitas coisas acontecer junto a essas populações, de maneira que pudessem ter direito à reforma agrária, de maneira que pudessem entender mais sobre o ambiente onde vivem e preservam, de maneira que pudessem alcançar a cidadania, por exemplo, né? De forma que pudessem ter a garantia dos seus territórios, vistos de vida. Então, me dediquei ao indigenismo e me tornei sertanista, e tenho buscado dar uma contribuição do ponto de vista tanto do reconhecimento étnico que essas populações trabalharam para ter esse reconhecimento perante as políticas públicas, perante a opinião pública, de modo geral, no Brasil e no mundo, né? A gente tenta trabalhar. E esse conjunto de terras, por exemplo, o Acre possui 36 terras indígenas. Dessas 36 terras indígenas, 29 delas se encontram aqui no Vale do Juruá, nessa região de trabalho. E essas 29 terras, 28 delas estão em contato na integração com a sociedade ocidental. E uma das terras, que é uma terra de 400 mil hectares de terra indígena Alto Tarauacá, ela já está demarcada, inclusive, é dedicada ao usufruto permanente de cerca de 7 subgrupos indígenas isolados que tem ainda aqui nessa região. Então, meu trabalho foi muito voltado para o berço onde eu nasci, onde eu cresci mesmo, assim, do ponto de vista tanto da reforma agrária, como eu falei, da cidadania, da abolição de rendas, como, por exemplo, era uma coisa absurda em cima do trabalhador, da educação propriamente dita, que hoje funciona nas aldeias, nos seringais, da saúde, né? E aqui, eu já falei que tem 29 terras indígenas, dos quais 7 subgrupos indígenas não foram identificados ainda. Eles existem, mas não se identificaram ainda. E dos grupos que estão em contato e da integração com as sociedades ocidentais aqui, são cerca de 14 a 15 etnias, porque nesses últimos tempos tem surgido aqueles retraídos que hoje se auto-identificam populações indígenas também, e como na verdade são. Como tem, por exemplo, os Nauas, Cutanauas, né, e outros grupos. Bom, possam perguntar.
Que maravilha, Chay Macedo. Muito obrigado, né, por estar aqui com a gente, por contar um pouquinho da sua história. E Chay, eu também queria anunciar aqui, né, para o senhor e também para o nosso público que, devido à sua presença, que muito nos alegra, nós temos hoje aqui conosco também alguns convidados especiais que toparam o nosso convite para poder participar desse encontro, para também trazerem algumas perguntas, algumas questões para o senhor. Então nós temos aqui a turma do Baque Mirim, que é um projeto apoiado também pelo Instituto Nova Era. Temos o jornalista Orlando Cardoso e a nossa amiga Ana Maria Vieira. Então eu queria também anunciar a presença desses nossos convidados que vão compor essa nossa roda de conversa ao melhor estilo aí amazônico. E eu vou passar a bola então, Chay Macedo, se o senhor me permitir, para a turma do Baque Mirim, porque eles também gostariam de te fazer, né? Acho que não é possível a gente pensar no seu nome, na sua história, sem a gente pensar também na beleza da música, né? Então eu queria chamar aqui o Baque Mirim para dar uma palavrinha e uma palhinha para a gente. Pode ser, Chay? Tranquilo. Beleza. Boa Por tarde. favor, Anselmo. Boa tarde, Chay Macedo. Estamos aqui com o Evaí e o Tchaná Yuban. O Yuban, ele é lá seu vizinho, lá do Caucho, das famílias lá, o pai dele é o Birê, lá do Igarapé do Caucho. Ele apareceu por aqui, está morando aqui perto, a gente está trabalhando aqui com ele, incentivando aí a música, né? Esse aqui é os netos do Chay, né? Os filhos, netos da cultura, né? O Chay Macedo, depois eu vou pedir para ele contar essa história, como é que foi, depois da demarcação, o lance da música, né? Dos violões, né? A história muito bonita aí, que incentivou esse movimento que a gente está vivendo hoje, né? Da música indígena com a relevância que está aqui do Acre. Então, vamos tocar aqui umas músicas aqui, acompanhando aqui o Tchaná da Soyubê. Boa tarde para vocês. Gratidão mesmo também, assim, né? Prazer conhecer vocês também, assim, né? Então, estamos aqui também, né? No estúdio aqui, né? Instituto Baque Mirim, compartilhando também um pouco do conhecimento também da cultura indígena também, né? Que nós temos um grande valor também, né? É o nosso costume, nossa tradição mesmo, assim, né? E vemos cantando uns cânticos também sagrados aqui, né? Que chamam as energias boas, assim, que traz a fortalecimento da nossa matéria, do nosso espírito, né? Traz uma energia positiva mesmo, assim, pra gente. Oxe. Puxaria. Sim. Show! Ai,
Rauch. Por favor, Baquimirim, Ale, quiserem trazer uma pergunta para o Chay Macedo, aproveitando aí essa boa vibração. Rapaz, passa um monte de coisa, né, na memória aqui da gente aqui, dessa música, né, tocando aqui, que eu conheci o Chay Macedo através de uma amiga que deu um CD do Antônio Pedro, né, pro Chay, daí ela me levou lá na casa dele, e o Antônio Pedro que ensinou essa linguagem pra gente, né, que o Antônio Pedro, ele aprendeu lá com o Xanenal, a Rune Queen também, lá na década de 50, no Velho Inácio, né, e ele passou essa linguagem dos tambores, de tudo para a gente, primeiro, depois foram aparecendo os outros mestres, e aí quando chega igual o Chay, assim, a gente vai tocar, a gente já conhece, né? Então, é uma linguagem musical, né? Esse ritmo aqui, o São Antônio Pedro, no tempo dele, chamava de samba, né? O Chay Macedo tem uns sambas muito legais, assim, com um ritmo que a galera que não conhece vai tentar acompanhar assim, e, rapaz, não entende, né? Como é que, onde está o negócio? Aí a gente bota o batuquezinho lá que o Antônio Pedro ensinou, aí, agora estou enxergando, né? E encaixa, vê. Então é toda uma linguagem, né? Então aí eu quero perguntar para o Chay, ele contar um pouco da história que uma vez ele me contou da demarcação, né? Como um pessoal no tempo do direito, né? Começou a se estabelecer nas terras, aí ficou uma tristeza, o pessoal tinha perdido a cultura e tal, e aí tinha o lance do violão, né, que você conseguiu uns violões, e como é que foi essa reconstrução, né, que gerou ali os primeiros pesquisadores também, né, o Iban Salles, esse pessoal, tudo começou a pesquisar essa recuperação, Chay. Alô? O meu? Chay Macedo, o senhor está com o microfone desligado? Agora não, agora saiu. Agora foi. Então, aí Alexandre Iban, sou Chuan do Abaquê. Obrigado pela música maravilhosa aí, Chay. Acho que a vida é boa mesmo com animação. E essa história das terras, da luta pelas terras indígenas, né, as reservas extrativistas, eu também trabalhei a criação dos primeiros modelos de reserva extrativista do planeta Terra. Então, elas foram sempre muito movidas a músicas, né, e a orientação da luz da ayahuasca, inclusive, e as músicas muito canalizadas dentro desse universo da ayahuasca. Mas a música em si, ela, para mim, sempre foi uma lamparina muito forte, porque naquela época em que você imagina aí as populações tradicionais, viviam as populações indígenas nas malocas,
onde sofreram essas correrias sangrentas, essas coisas todas, vários martírios, né? E depois eles entram num sistema de cativeiro, e esse sistema de cativeiro lhes impõe condições absurdas, como não falar a sua língua, não se pintar, não cantar suas músicas, não dançar seus rituais. Uma coação super grande. Essa repressão toda, essas populações no sistema de cativeiro foram criadas dentro dessa repressão. Então, quando alguém como eu e outros, como Terry Aquino e várias pessoas chegam nesses momentos difíceis da vida dessas populações, mas já no tempo dos direitos, então, nesse tempo dos direitos, a gente pôde desenvolver um trabalho de conscientização, que muitas vezes, para começar uma conversa, uma reunião, o violão, enquanto instrumento, era muito importante. Eu cheguei a levar 15 violões para a floresta e, felizmente, não voltou nenhum. Ficaram todos lá pela floresta mesmo, porque eu sempre encontrava alguém que tocava violão, e muito melhor do que eu, que só sei fazer algumas posições, né? Mas que não tinha um violão. E, no meu entendimento, enquanto trabalhador de mudanças de regimes, dessa coisa do gênero, um violão é um elemento integrador, um elemento aglutinador importantíssimo. Eu sempre utilizei para tocar uma música, abrir, né, quebrar o gelo e começar as conversas. Isso nas reuniões. Agora, nas noites de ayahuasca, nos templos da ayahuasca, nesse astral maravilhoso que a floresta oferece enquanto santuário divino, né? O violão sempre foi muito útil para animar essa festa da espiritualidade. Quando era criança, eu via na aldeia Runicuim, do Caucho, o Lino, que tocava cavaquinho, alguém que tocava violão, sabe? E então não era uma novidade assim, senão para poucos grupos já era uma coisa experimentada. Então, quando eu tocava, inspirava também muitas pessoas ali ao redor, e hoje eu me sinto inspirado com a quantidade de tchanás que eu encontro em todas as aldeias do Acre, né? Especialmente aqui no Vale do Juruá, por onde você anda, você encontra muitas bandas de tchaná, e, por excelência, muito bons tchanás, né? Que cantam, que tocam, que animam a festa, que levam essa parte da cultura de uma forma muito bonita, né? Trabalham uma integração com valores imputados ali, com belezas e com sabedorias. Então, é muito grande. Eu vejo isso não assim como um trabalho meu, mas como um trabalho que tanto me inspirou no meio da floresta, quanto tem inspirado a todos esses tchanás maravilhosos, que eu não consigo mais passar por eles sem fazer uma música dos tchaná, como eu fiz uma no Jordão, que para onde você chega tem um tchaná cantando, e quando esse tchaná não é humano, runicuim ou de outro povo, é um tchaná de verdade, um passarinho, japinim, que é o verdadeiro tchaná que está cantando ali perto de você, e aí a inspiração é dobrada. Mas a conquista das terras passou por essas lutas sadias, essas lutas maneiras, né, de trabalhar com alegria, de fazer com espiritualidade, né, de despertar a população para seguir, né, porque já vinham no cambão de muita gente que não deu certo. Então, esse jeito de trabalhar que se utilizou, e aí tanto eu quanto muitos outros companheiros que se envolveram nessas lutas e que estão aí, se envolvendo, trabalhando, mostrando que é preciso ser continuado. Me lembra uma das estrofes de uma das músicas minhas que diz o seguinte, que a luz maior desse mundo nasceu para continuar. É que nem esses movimentos sociais, culturais, ambientais, que todos nós carrega junto, né?
a defesa da vida, na defesa da vida. Por a gente entender que a vida não é da gente. A vida, a gente tem na vida uma oportunidade de viver, de sentir e de fazer as coisas. Então, nosso trabalho rumo à conquista dos territórios indígenas, das reservas extrativistas, teve como elemento principal a música, a fé, a ayahuasca enquanto animadora e afirmadora da fé, né? E esse jeito simples e humilde da gente fazer as coisas, que é o que a própria ayahuasca ensina muito para todos nós. Quanto mais a gente aprende, mais simples e humilde fica, e aí o coração das pessoas se abrem, aí a mente das pessoas busca entender os recados, né? E aí as pessoas fazem as lutas acontecer. Aqui na região nós tivemos essa glória de, ao juntar as populações tradicionais numa aliança, essa aliança trouxe para todos nós grandes resultados importantes. Aqui na região do Vale do Juruá, onde habitam a maioria das populações indígenas do Acre, existe hoje, dado a criação contínua e articulada das terras indígenas, das reservas extrativistas, parque florestal, o maior tapete de preservação ambiental do planeta Terra. E dentro desse tapete da diversidade cultural, tem o maior centro de biodiversidade do planeta também. Todos esses resultados importantes, eles se dão conta do alicerce maior, que é a libertação das populações. Então, as populações primeiro tiveram que se libertar, conquistar os seus territórios, conquistar a educação, a saúde, a cidadania. E hoje estão todos lutando por uma integração saudável, né? E a viabilidade dos seus territórios de maneira preservada. Isso que tem levado essas populações a fazer dentro desse princípio da aliança, que também é uma coisa muito antiga, e a gente pode falar dessa aliança em qualquer outro momento ou agora mesmo, se vocês quiserem. Maravilha, Chay Macedo. Aproveitando, né, essa conversa maravilhosa sobre essas alianças, e lembrando que o senhor trouxe também essa experiência, essa riqueza toda da ayahuasca, eu queria convidar aqui o nosso amigo Orlando Cardoso, que também é um ayahuasqueiro de longa data. Orlando, se você quiser aproveitar aqui o embalo para trazer uma questão a partir do que o Chay Macedo está trazendo. Sim, claro. Chay, eu tive o privilégio de ir em Cruzeiro do Sul a ver o seu trabalho junto às populações das 12 etnias, que você que me corrigiu. Eu fui já, né, depois de ter lido bastante sobre a cultura criana, e no Vale do Juruá especificamente, que eram 11 etnias. A primeira coisa que você me fez quando a gente se conheceu foi me corrigir. Então, são 12. São 14. Mas aí eu vi. São 14 etnias. São 14. Você descobriu mais duas depois que eu tive contigo. Então, agora porque surgiram novos grupos, antigos grupos, né, que recentemente foram buscar seu auto-reconhecimento. Sua luta não para. Eu vi sindicato, associação, posto de saúde, posto de atendimento, posto de atendimento social. Eu vi tudo. E eu tenho certeza que essa organização dos povos que você ajudou a formar criou essa barreira, porque nós estamos vivendo um genocídio indígena no Brasil inteiro. Não que no Acre não haja violência, mas ela está muito mais contida, né? Eu acho que ela está... Existe um respeito pela união dos povos do Vale do Juruá. E é sobre esse resgate que você participou,
né? Sua luta atravessou séculos, literalmente, né? Assim, há pouco tempo você estava comemorando os 30 anos da demarcação da Terra Campa, lá no Rio Amônia, dos Achaninca. E os Achaninca, eles vivem entre Brasil e Peru. Então, minha pergunta primeira era se eu acho, você pode confirmar isso ou não, só no Juruá, só as etnias do Vale são huasqueiras, né? E se isso tem a ver com a proximidade dos Incas, através dos Andes, que está aí do lado, né? Se, né, os Achaninca trouxeram, espalharam para outras etnias, né? Que a Huasca ficou muito presente na cultura desses povos até a chegada dos salesianos, né? No início do século XX, que proibiu o uso da bebida, o plantio das plantas sagradas, e que a coisa foi resgatada com a sua ajuda também a partir dos anos 70, né? Eu gostaria muito de ouvir sobre essa história. Então, quando eu chego num grupo indígena, eu quero muito saber da origem dele, e a partir da origem, eu quero saber os caminhos que eles passaram a trilhar a partir da origem e quem lhes ensinou os caminhos. E nesse contexto, eu encontro Deus com eles, na Bíblia oral, que os mitos revelam, inclusive, e mitos para nós, para eles, história real. Então, em cada grupo indígena que eu conheço, sejam eles do tronco pano, seja ele do tronco aruaque ou arauá, eles já vêm vestidos de toda essa luz de conhecimento, de todos esses braços culturais que vão se abrindo na árvore de formação da sua cultura. E a ayahuasca é uma dessas vertentes interessantíssima de luz e sempre voltada para a espiritualidade, o universo das curas, essa coisa que hoje a gente já conhece também, né? Então, é muito antiga, é milenar, sabe? E todos eles, ao chegar aqui nessa região, que na sua maioria vieram daqui, descendo do Peru para cá, já traziam consigo o uso da ayahuasca. A exceção aqui de quem veio de cima para baixo, de quem veio de baixo para cima, tem os catuquinas, assim, os nuquecoi, que vieram de baixo, né? E aí é um outro mito super importantíssimo, lindo, e que eu estou até trabalhando para ver se chega a fazer um filme com esse mito, que é muito importante, da história, da etno-história sagrada desse povo. Bom, então, essas culturas, né, ancestrais já trazem consigo milenarmente todos esses conhecimentos Agora, onde mais onde existe que se conhecia, que se passou a conhecer mais, nesse platô aqui, né, que reúne o Acre, o Peru, a Bolívia, a Colômbia, esses lugares, né? Onde tem essas populações que estão aí, quem mais conhecem, porque é onde existem as espécies. Chacrona e as espécies de jagube, né? Agora, falando disso, Orlando, nós, tem os daimistas, tem os ayahuasqueiros, né? Eu me considero um ayahuasqueiro, porque eu nunca me fardei em nenhum dos templos aí. Eu entro e adoro, vejo, gosto muito, sabe? Sou muito bem recebido em cada um desses centros que eu conheço pelo Brasil afora, mas meu fardamento é muito mais só espiritual mesmo, dentro dessa cosmologia de vida que eu nasci e cresci nela, aqui na região. E isso envolve todos esses grupos e seus diferentes modos de vida, que eu permeio, que eu ando por dentro disso, né, com eles. Mas, assim, da ayahuasca em si, o primeiro caso de ayahuasca eu tomei em 1960, quando eu tinha 8 anos de idade. Eu já tomei esse primeiro caso de ayahuasca com os índios Ronicuim,
e um seringueiro. E ali, naquele momento inicial, eu percebi que estava recebendo uma ordem de uma certa força dentro daquela bebida, que era o fato de eu estar assim, pasmo diante de um fogo de palha que subia para o céu e levava fitas e fitas de todas as cores, me levavam junto as fitas com elas. E ali eu vi um cidadão que eu nunca pensei em ver na vida e nem sabia da existência. Eu tinha 8 anos de idade e ali, na beira daquele fogo, quem estava tocando fogo nas palhas era um homem que eu vim constatar cerca de 25 a 30 anos depois, em Rio Branco, né? E esse homem era o Sebastião Mota de Mello. Então, eu vi ele lá nesse primeiro caso de bebida. Ele não bebia ayahuasca nesse tempo, ainda nem sabia da existência. Ele foi conhecer com o mestre Irineu Serra. Por conta que ele adoeceu aqui na região, ele era aqui de Seringal Adélia, no Vale do Juruá, e adoeceu por aqui e foi se tratar em Rio Branco com os médicos, e o médico aconselhou ele a conhecer o mestre Irineu Serra. E ele então entrou na ayahuasca, se curou-se, e abriu portas e caminhos para muita gente se curar. Então, eu vim ver esse homem, constatar que o homem que eu vi quando tinha 8 anos de idade, no primeiro caso de ayahuasca, tocando fogo nas palhas, era o Sebastião Mota de Mello, quando ele estava se arrumando em Rio Branco para ir para abrir o Rio do Ouro, sabe? Então, a ayahuasca, ela, para mim, é uma sala de aula de altíssimo valor, porque ela me ensina muitas coisas e, às vezes, inclusive, me ensina a prudência de esperar para que aquilo que eu aprendi seja revelado. Então, isso não acontece só comigo, né? Como você sabe, acontece com todos nós que se serve desse vinho sagrado, né? E para os povos indígenas, para essas populações tradicionais, esse vinho tem o valor exatamente sagrado e do universo das curas. Mas nós ainda não conhecemos, eu vou me colocar no meio de todos os outros, mas eu já sou conhecedor. Agora, sim, dessa parte da coisa, que a gente pega o daime que vem de um certo tempo em que é fundado as igrejas, as comunidades, a gente começa, e aí tem todo uns inários lindos, maravilhosos, sábios espirituais incríveis, condutores de altíssima importância. É um negócio de muito bom mesmo. Eu gosto muito de ver a organização dos daimistas, inclusive. E vou no meio de todos eles. Chego a vestir não a farda, mas uma roupa semelhante para parecer igual a eles. Naquelas noites singelas, né? Bonitas, saudáveis. Mas aí tem uns jardins que precisam ser conhecidos, que eu já conheço por conta dos índios terem me ensinado. E dentro desse universo de confiança, né, em que a gente, ao trabalhar com o que aprende, trabalha da forma mais, vamos dizer assim, correta possível, né? Esses jardins, vou tentar recuperar num projeto de implantação de um centro importante aqui no Juruá, que recupera todos esses santuários dos jardins sagrados da ayahuasca, na cultura Runicuim, que é uma das culturas bem conhecedoras dessa bebida e desses jardins. Por exemplo, você tem na cultura Runicuim o Jardim do Bacarroni, o Jardim do Chamarroni, o Jardim do Nirroni, o Jardim do Tungurroni, o Jardim do Xanerroni, o Jardim do Chacarroni, né? E tem mais outros jardins. Então, todos esses jardins precisam ser apresentados, precisam ser mostrados como eles, o que cada um desses jardins representam dentro desse universo amplo da ayahuasca,
eles têm nomes, como eu acabei de falar aí, por exemplo, são diferentes os nomes, mas não vão corrigir o que já existe. O que eles vão é ser conhecidos como são conhecidos, ou no autoconhecimento indígena, na verdade. Isso estou trabalhando para apresentar da maneira mais correta possível, para que ele seja mostrado com os valores que deve ser mostrado, da maneira como me ensinaram que tem, sabe? E quais as entidades também que representam cada jardim desse. Então, há muito que se estudar. Estamos com um plano, que não sei quando vamos conseguir concretizar, eu e o Juarez Duarte Bonfim, de fazer uma matéria apropriada sobre essa informação interessante, uma hora dessa, junto com os Ronicuim, né? Cada cultura tem seu jeito de ver, de sentir e de mostrar. Mas, nesse caso específico, eu estou interessado em fazer com os Ronicuim, porque tem essa diversidade de jardins e identificam, eu já consegui conhecer todos. Então, essa força é a que nos orienta por aqui afora nessas lutas. Um homem que nem eu não tive escolaridade nenhuma. Eu estudei até o 4º ano primário e fui estudar nessas salas de aula que é a vida social, é a floresta em si, sabe? É toda essa diversidade cultural e terminei entendendo alguma coisa. Mas não sei se respondi sua pergunta, Orlando. Se não, você pode renovar alguma coisa, por favor. Não, Tichay, respondeu muito mais do que eu esperava, sempre surpreendendo, é muito bom. É um poço de sabedoria, né? A gente fica aqui bebendo na fonte. É muito bom. Né? Sobre os Runicuim, eu sei que você está organizando agora para setembro, né? O Festival da Cultura Runicuim, né? Queria saber se quem for a esse festival vai ter algum acesso a essa cultura dos jardins, ou isso fica mais reservado para um público mais seleto. Como é que vai ser esse festival que você está organizando? Agora, Então, né? eu acabei de participar de um festival maravilhoso com os Nuquecoi, sabe? Isso me motivou a pensar como eles, nessa via da integração com o etnoturismo, por exemplo, poderiam se apresentar com a devida qualidade. Isso me motiva a recuperar essas ideias antigas de fazer esse jardim acontecer, sabe, no contexto desse centro. Isso leva um tempo, leva pesquisa, tem que envolver algumas forças de trabalho, recurso financeiro e coisa do gênero, né? Mas é parte do propósito do planejamento geral da associação desse povo. Agora, os Runicuim, eles estão fazendo muitos festivais em vários lugares, né? E festival aqui está no caminho do etnoturismo, sabe? Está todo mundo querendo que o governo, que o governo do Estado acena com a bandeira de um programa de etnoturismo, os municípios acenam com a bandeira de programa de etnoturismo. Infelizmente, não se fazem presente no momento de um festival, para poder sentir, né, que festival, né, o povo do Acre, daquele município, aquele povo indígena, com aquela diferença, né, tem para apresentar. O que precisa é suprir daquilo que não tem. É preciso levar em consideração que existe uma força de trabalho. E existe nessa força de trabalho um universo de sabedorias interessante, uma energia sólida, sabe? Que pode fazer um festival lindo acontecer. Mas essas populações ainda precisam ter banheiros, essas populações precisam ter água encanada, essas populações precisam ter a energia limpa, né? Essas populações precisam de infraestrutura, de hospedagem, de pessoas que vêm de fora, que são contribuintes, sabe?
de pessoas, das famílias, porque são várias aldeias que se juntam no local, um centro de memória, onde isso que eu estou contando aqui são dezenas de pessoas importantes da etnia que podem contar, sabe? Uma casa de atendimento à saúde, e o jardim da diversidade das plantas, da saúde e da luz. Isso vai ter. Agora, se não chegar a isso, você vai mostrar um etnoturismo caxingando, sabe? Desequilibrado e todas essas coisas. E a gente não pode fazer muita coisa, a não ser observar tudo isso, mostrar para a população que o que existe, né? Mas como deve ser apoiado, como deve ser somar esforço em cima disso, sabe? Para que as coisas aconteçam. Porque quando acontece um festival, a comunidade consegue também, naquele bojo, comercializar peças de artes, né? Sempre apoiadas as suas artes materiais são sempre apoiadas pela espiritualidade, pelas artes materiais, sabe? Pela música, por uma série de fatores. Mas também dá muito trabalho fazer. Agora, falta tudo que o Estado, que o município não ajudou a fazer até agora, não somou esforço. E se algum, vamos dizer assim, empreendedor de fora quiser fazer, a gente aqui sabe como orientar os índios e quem quer fazer as coisas, para que essas coisas aconteçam e realmente resulte naquilo que todos nós esperamos, qualidade de vida. Que maravilha, hein, Chay Macedo? Eu tenho algumas questões a respeito de etnoturismo e disso que o senhor traz relacionando o assunto de alianças com festivais e tudo mais, mas antes disso, nós estamos aqui hoje numa mesa de pessoas ayahuasqueiras, né? Então eu queria convidar a nossa amiga Ana Maria Vieira também para trazer uma questão para o senhor. Pode ser, Ana Maria, por favor? Pode ser, claro. Boa tarde. Boa tarde. Aqui. Boa tarde, Chay Macedo. Um prazer e uma honra conhecer o senhor, ouvir as suas palavras e procurar entrar assim nesse fio condutor que o senhor vai sendo para a gente assim, como um homem da floresta, um seringueiro, um indigenista. Eu fiquei aqui pegando essa trilha aí para ver se eu consigo chegar nesse bom lugar aí, né? Então eu não vou nem exatamente perguntar assim uma coisa assim. Eu fiquei prestando atenção nas suas palavras e me chamou assim, ecoou dentro de mim, vamos dizer assim, quando o senhor começou a falar sobre o uso dos instrumentos musicais que o senhor foi descobrindo, né? Quando levou os 15 violões e nenhum mais voltou, porque aí o senhor, eu imagino que o senhor conseguiu ser testemunha daquela interação entre aquele canto e aquele instrumento que se encaixou ali, que o senhor desapegou e já deixou lá, porque era ali que aquele violão tinha que chegar, era naquele violão que aqueles povos tinham que se encontrar também, com ele que tinham, né? Enfim. E o senhor denominou isso, juntando essa experiência que o senhor partilhou com a gente, com os comentários que o senhor fez sobre a elevação espiritual interior a partir da ayahuasca, né? O senhor diz, aí sim, aí é que dá uma luta sadia. Foi essa expressão que o senhor usou. Dá uma luta sadia, né? A gente vive aqui num mundo em que é difícil a gente pensar numa luta sadia, né? Aqui, o homem branco da cidade, as lutas não são sadias, né? Mas eu compreendo o que o senhor diz, mais no meu coração do que na minha mente, porque eu também tomo Daime, então
já pude vislumbrar essa experiência, né? Mas compreendo, ouvindo as suas palavras, que é muito diferente, né? A nossa experiência de homens urbanos que nascemos aqui, vivemos aqui, de alguém que se faz, que se forma dentro da floresta, a partir da floresta, e com tudo o que isso significa, com os povos tradicionais, o seu percurso de vida possibilitou isso ao senhor, né? Ter esse aprendizado na fonte original, né? A fonte da própria natureza. Então, para eu não deixar de perguntar, é uma coisa que eu fico pensando, como que é possível fazer essa equação interior, vivendo como a gente vive, né? Eu me perguntando assim, porque hoje o que a gente testemunha, pelo menos não diretamente, mas o que a gente vê, né, acontecendo, né? Como, por exemplo, ultimamente, o caso do Bruno Pereira, né, né, um caso assim que acho que foi um baque assim muito forte, né? Tudo muito bárbaro, né? Então, essa é a luta que se pratica contra esses povos que tem essa outra luta, a luta sadia, né? Que combina musicalidade com ayahuasca, com bebidas sagradas, né? Vida E se social. depara. Então, eu pergunto para o senhor, né, como é que o senhor compreende isso hoje, com todos os desafios que estão postos para os povos originários, para a floresta, né? Todas essas iniquidades praticadas contra pessoas e contra a própria natureza, né? Como é que se dá essa relação, né, entre essa luta sadia, a luta da luz divina, né, da luz divina presente em tudo, na natureza, e essa luta praticada desse jeito perverso, destrutivo, genocida, né? Como é que o senhor vê isso enquanto o nosso futuro mesmo, né? O futuro da humanidade, a preservação mais do que o futuro, preservação do planeta, a nossa própria preservação. Então, Desculpe, aí me alonguei um pouco. não, mas foi muito bom, Ana. Prazer em conhecer você, sabe? Olha só, como você sabe, Chay Macedo, acho que deu algum problema aqui para nós. O seu microfone desligou de novo. Desculpe. tá. Eu Voltou. estou dizendo para Ana Maria que, primeiro, foi um prazer conhecer ela. E, segundo, é importante perceber que a cultura é uma coisa que nasceu para evoluir, não para estagnar. E, assim, quando eu levo os violões para a floresta, não tenho o menor propósito de deixá-los, mas ao levá-los para a floresta com o meu bastão ali, eu encontro, vamos dizer assim, motivo suficiente para que o violão fique, né? E cumpra o seu papel de um elemento aglutinador. Agora, ele já era muito esperado, com toda certeza, por aqueles que gostariam de ter e nunca podiam, né? Ana, para fazer um trabalho desse e ficar vivo por muito tempo, é o ideal, mas é preciso mesmo estar firmado na mão de Deus. A conversa é com Deus mesmo. Porque, assim, ayahuasca é Deus? Não,
a ayahuasca é uma seiva divina, mas te leva a Deus. E eu lembro, eu já sofri aqui nessa região cerca de 8 atentados de morte. Então, eu posso falar que Deus existe mesmo. Eu posso afirmar que Deus existe e que age em momentos certos. Durante os atentados de morte que eu sobrevivi neles, as armas não deram fogo. Elas foram trocadas, os cartuchos, várias vezes. Mas, mesmo assim, elas não deram fogo. E aí eu ficava pensando, perplexo diante de tudo aquilo, pensando o que podia estar acontecendo. Só podia ser Deus. Porque eu só rezo cantando. Quando eu estou cantando os hinos da ayahuasca, do Daime, eu me sinto rezando. Mas ali aconteciam coisas que transcendiam o meu controle. Então, eu lembro também que o Chico Mendes, ele, antes de morrer, faltava 3 dias para tomar ayahuasca junto comigo. E, infelizmente, ele não conseguiu alcançar. 3 dias antes, ele foi assassinado. Né? Isso que aconteceu com o Bruno, né? E pode estar acontecendo em outros lugares, pode se tornar cada vez mais forte nesse país, diante do desgoverno que esse país vem vivendo. Né? Gente que eu já tenho 70 anos de idade, então eu não sou mais uma criancinha que não viu 70 anos de história dentro desse país, né? E eu já passei por muitos sistemas de governos também, que eu me lembro de ter lutado contra a ditadura, e a ditadura militar que durou 21 anos, né? Agora, hoje, meio que anarquia, instituições, né? FUNAI, que é uma instituição que tem as obrigações de cuidar das terras e das culturas indígenas, não está mais funcionando. IBAMA, que tem a incumbência de cuidar do ambiente, também não pode funcionar, ICMBio, todas essas coisas. E o que esse governo pretende é só despropriar as riquezas, as últimas riquezas existentes na Amazônia. E empobrecer todo esse território sem a menor preocupação se há ou não populações indígenas ou não indígenas, populações similares e coisas do gênero. O que interessa é o que a ganância banca, que é apenas o punhado de riquezas materiais que tem aí, e não se olha para as riquezas naturais que existem do ponto de vista da espiritualidade também, sabe? E não se respeita a natureza como se deve enquanto berço da vida, e berço da criação e da manutenção da vida. Pessoas assim não se deram conta de parar 10 minutos para pensar, por exemplo, e eu não sou beato, eu sou sertanista, né? Para pensar o que é a vida em que esteira ela anda, sabe? E o que é o apartar a matéria apartar do corpo. O que a Terra faz que ela come, tudo que ela produz, ela come. Por que ela come tudo que nela produz? Né? Não pensaram nisso, não estão pensando assim. Né? Então, não vê que a Terra tem, como berço da criação, uma responsabilidade de manutenção da vida. E, para isso, precisa de todas as energias que nela é produzida. Né? E não vê também que, nesse apartar, tem uma continuação que se dá por conta do merecer, e aí depende de cada um de nós. Né? Depende de cada um de nós. E nem sempre precisa estar lendo a Bíblia, não esqueça de ler, mas nem sempre precisa estar lendo a Bíblia para saber dessas coisas. Então, eu andando por diversas dimensões, eu faço perguntas. Eu faço perguntas para o Criador. Eu pergunto para ele o que é eternidade. Como é eternidade? Como é ser eterno?
E o que ele me dá é uma semente para plantar no chão, observar que a semente fertiliza, que a planta cresce, que a planta floresce, que as flores dão frutos, que os frutos têm muita semente, de uma única semente plantada, que a planta tem na sua arquitetura um galho que mais avança, não só pela vaidade de beber mais fotossíntese, mas pela responsabilidade de ser o lançador da continuidade. Isso tem também nos seres humanos, né? Em todas as formas de vida. Então, as pessoas não pensam. Aí, agride a natureza sem um pensamento humano sobre a própria vida. E as reações ocorrem. E paga o justo pelo pecador, muitas vezes. E a gente fala isso, a pessoa pensa que é brincadeira. Não, isso não é brincadeira. Isso é do universo vivo. Isso é de Deus vivo. Essas coisas. Então, assim, nós não somos aqueles que se dizem estou salvo. Nós somos aqueles que estão na estrada, nas lutas, para merecer alcançar. Né? Então, Ana, é Deus, sabe? É estar com Deus, é firmar essa fé e passar por cima do que é aquilo que seja obstáculo quando você está na obra divina. Maravilha, Tia Macedo. Muito obrigado, né, por essa reflexão tão profunda. E aproveitando o ensejo, Tia, eu queria te fazer uma pergunta também, porque nós estamos aqui também aprendendo e ouvindo o senhor falar de um lado muito positivo, né, dessa experiência espiritual com as plantas, com a ayahuasca muito especificamente. E hoje a gente está vivendo, né, uma explosão de consumo de plantas sagradas cujo saber original vem dos povos indígenas, né, da Amazônia, e o mundo inteiro consumindo essas plantas. Por um lado, isso traz essa possibilidade de um etnoturismo que valoriza as culturas originárias. Por outro lado, a gente também tem esses problemas relacionados à apropriação cultural, ao mau uso, as pessoas vendendo, né, essa espiritualidade, esse conhecimento em grandes centros urbanos do norte global, como se isso representasse de alguma maneira, por si só, uma salvação da humanidade. Então eu gostaria muito de saber quais são as reflexões que o senhor traz sobre esses dilemas da nossa vida moderna, né, relacionada a essas plantas sagradas, saberes originários, apropriação cultural, toda essa possibilidade, essa riqueza, mas ao mesmo tempo essa vulgarização acontecendo ao mesmo tempo, né? Olha só, vai ter agora no mês de setembro a conferência da ayahuasca, por exemplo. Eu fui convidado e muitas dessas coisas vão ser discutidas lá. Mas, assim, de um lado, a gente vê, Glauber, que existe a precariedade da qualidade de vida ainda nos territórios já conquistados, né? Das populações indígenas, dos seringueiros. A gente não vê a presença do governo cumprindo com as políticas públicas obrigatórias que, na verdade, se espera que chegue a essas comunidades. Então, deixa uma situação econômica e social delicada. Algumas comunidades vão tirar madeira e vender, que já é um empobrecimento do seu território, sabe? E não lhe traz grandes vantagens. Outras se dedicam às plantas medicinais e fazem o uso do rapé, né? Da sananga, da própria ayahuasca, enfim, entre outras plantas, né? Mas a gente precisa ver o seguinte: de um lado está essas necessidades, né, que as pessoas se obrigam a partir do que têm, do que conhecem, e são capazes de manusear, né, resolver utilizá-las no contato e na construção dessa integração e tal, e que ainda são por esses valores quando eles eram escravos no passado. Agora, por outro lado, as canoas da colonização, elas estão sempre presentes, sabe? Em todos vamos dizer assim, todos os tempos, né, da vida. Então, abre-se uma oportunidade para a colonização, ao mesmo tempo com isso, o que não é favorável à afirmação da vida qualitativa dessas populações com a sua segurança cultural, né? Porque ela passa a ser, inclusive, essa cultura começa
a ser usada por outros que não tem. Não, tem gente que vai tomar um copo de ayahuasca na aldeia e volta dizendo que é pajé e agora aprendeu a cantar uma música na língua, agora ele é o rei dessas coisas, né? Outros se colocam como formador de xamãs e coisas do gênero. Bom, isso é, como diz o mestre Irineu Serra, muito bem dito que ele fala, que ele falou, isso é deles, não é meu, faço por não compreender, depois ele está dizendo que o mestre não tem saber. Eu tenho 70 anos de vida com as populações indígenas, conhecendo dentro de todos esses caminhos da espiritualidade dessas culturas, né? Esses saberes, em todos os grupos aqui da minha região, que são 14 etnias diferenciadas. Mas eu não me dou esse direito, não, sabe? Tem até grupos indígenas que me chamam de pajé, os Runicuim chamam de Ixi-Buxarabu, que é o espírito que reúne muitos espíritos perto de si, né? Mas, assim, tudo isso é parte de um reconhecimento das vivências que a gente tem, das amizades que a gente já construiu ao longo do tempo, nesse laço de confiança que a gente pisa dentro e tal. Mas, assim, é que depende de cada um de nós, então eu não sou o pajé, eu sou um daqueles que tentou entender tudo isso, sabe? Eu não carrego isso para fazer. Eu vou para o terreiro, eu brinco com os outros, toco violão, eu canto minhas músicas, sabe? E tal, mas eu não faço negócios. Ali meu negócio é com Deus. Então, e tem muita coisa para acertar, sabe? Muita coisa para acertar. A gente não só acerta, a gente erra também, né? Então, é difícil. O que eu espero é assim, que o povo tenha a sensibilidade de alcançar pelo menos, sabe, pelo menos esse sentimento de que se essa essência que vem da floresta é importante, um importante alimento para a nossa espiritualidade, aumento da nossa fé, afirmação da nossa fé, para ser utilizado nas nossas curas necessárias, né? A gente pode criar um modelo interessante, que é o seguinte, tudo isso dá trabalho fazer. Só tirar da floresta uma hora dessa não tem mais. Vão tirar tudo, não tem mais, certo? Então, dizem que panela que muitos mexem sai insossa salgada, mas se você só tira a água do pote e não devolve a água para o pote, né, ele seca. Então, tem os cultivos que se deve estar fazendo, todo mundo aí, tem muita gente fazendo essas coisas, é preciso fazer mais. Os cultivos dos jabubes, os cultivos da ayahuasca, das outras plantas medicinais, porque só tirar da floresta vai empobrecer a floresta para quem vive nela, certo? Porque quem está lá fora nem o conhece, mas como pode se transformar em produtos, o mercantilismo da coisa, né, envolve essas pessoas e eles terminam fazendo uma colonização que pode prejudicar a tudo que é sagrado do que a gente acredita, né, através dessas plantas medicinais de uso sagrado. Muito obrigado, Chay Macedo. Muito bom ouvir o senhor. Pessoal, a gente já está assim, avançando um pouco no horário, né? Chay, o senhor tem mais um tempinho assim para mais uma pergunta ou outra? Olha, tranquilo, desde quando o Baque Mirim toque mais um aí, né? Então é isso aí. Maravilha, Chay, obrigado. Passando então a bola para tu aí, Ale, turma do Baque Mirim. Então, vamos encerrar aqui, lembrando, né, informando aí, divulgando que a gente está produzindo aí o álbum do Chay Macedo, que não é novo porque foi final da década de 80, né, Chay, que o senhor gravou lá aquela fita, né, uma fita chamada Voz da Floresta,
uma fita cassete lá, quando ele estava refugiado lá nos Estados Unidos, né? Estava em segurança lá, né? Por causa da história do Chico Mendes. E aí ele gravou uma fita, violão e voz, que está no nosso canal, que dali, várias músicas dali a gente está gravando agora. A obra do Chay Macedo, ele tem cerca de perto de 70 músicas, né, Chay? Aquele livrinho que escreveu todas as músicas dele. Todas as aldeias que você vai andar, a galera, os Chay conhece de gerações, né? Essas canções deles, né? Ele chega, começa a tocar, eu toquei lá até pro Cucá Costeiro, ele pediu, toca Chay Macedo. Aí, são as músicas cheias de histórias chega, mesmo. Acha graça, né? Tipo, traz aquela alegria, né? Então, são clássicos aí da floresta, né? E aí, a gente começou a gravar em 2017 esse álbum, ainda na Usina de Arte. Conseguimos retomar agora. E a gente termina agora daqui, no mês que vem, né? A gente quer estar terminando esse álbum, né? Com 10 músicas, né? 10 clássicos aí do Chay, gravando aí com participação, assim, de vários músicos daqui também. E a gente vai mostrar aqui, ó, um instrumento aqui. Esse álbum a gente está trabalhando tudo com os instrumentos, né? Do seringueiro mesmo, igual aqui o espantacão, né? O pé de borracha, né? Dos instrumentos que a gente aprendeu, né? Os mestres, né? O pé de borracha que a gente fez esse aqui. A gente está recuperando. Aí, esse aqui também a gente gravou, que é os pandeirão lá do seu Bima, né? Que fazia junto com os Xanenaua, com o pessoal lá do Velho Inácio, né? Eles faziam esse instrumento aqui. Tudo isso está lá no álbum. Vamos fechar aqui com uma música aqui com o Chay. E obrigado aí pela oportunidade, prazer encontrar todos. Chay, Alexandre, você sabe que eu, assim, adorei sua ideia de fazer o CD e tudo, essa coisa toda, mas, como você sabe, eu sou um viajante nessas histórias. Agora, você sabia que está uma expectativa danada? O povo está esperando esse álbum o mais rápido que puder, sabe? Muita gente, das aldeias, principalmente.
Ale, quiser trazer uma pergunta para o Chay Macedo, por favor, aproveita. Chay, conta um pouco aí, como é que você vê hoje o movimento dos Tianás aí como o ativo, um ativo econômico para o Acre? Porque eu vi uma fala do pessoal da SOS Amazônica aqui, uma avaliação, né, sobre qual o maior ativo, né, uma lista de relevância nos ativos para a Amazônia, né, para a preservação dela. E o primeiro estava a cultura, né? Foi o Scarcelo, que no meio do jornal do meio-dia ele fez uma transmissão, assim, tipo uma live, enfim, e estava lá, e é uma coisa que a gente vem lutando aqui, né? A gente acabou organizando o Bacmirim em volta disso, né? Nessa luta aí também de geração de renda, né? Com os mestres tradicionais e o movimento dos Tianás, né? Isso crescendo. E é isso, fala um pouco para a gente assim sobre esse embasamento para esse ativo cultural, né? Tá sem áudio, Chay. Liga o seu áudio. Microfone, Chay Macedo. O microfone, microfone. Então, Chay, foi muito bom ter pedido isso, porque das experiências que eu tenho vivido, o que a vida tem me ensinado nesses meios, né, quando eu chego nessas diferenças todas que são mostradas pela diversidade dos povos que habitam o nosso estado, eu vejo que tudo começa pela cultura mesmo, né? Já cheguei em território de fazer um planejamento junto com toda a população, de encontrar vários eixos de segmentos para seguir, mas o primeiro eixo de qualquer povo é a cultura. É a cultura. É a cultura que demanda, vai abrindo as palmas, como o jagube vai abrindo os galhos, né? E vai soltando esses galhos e vai crescendo no universo, né? Em busca da luz o tempo todo, porque ele é força, é energia. Assim são as culturas indígenas, as culturas diferenciadas que existem,
E nenhum programa de etnoturismo tem sucesso num estado como esse se não tiver o abraço necessário a esses princípios da cultura, das culturas, dessa diversidade cultural, onde vem a música para animar, onde vem a planta que cura, de onde vem o pajé que anima, né, a espiritualidade ali, o pajé que anima o ambiente onde a cura se manifesta. Então, um programa de etnoturismo para um estado como o nosso aqui, ele precisa, sobretudo, atuar junto. Eu até escrevi um texto falando disso, está aqui na minha página no Facebook, página Antônio Macedo. É preciso que o Estado e os municípios e todos os investidores, os empreendedores que queiram trabalhar com populações indígenas, percebam que é importante trilhar os outros caminhos, como economia, né, organização social, ambiental, através dos princípios culturais, que se estabelece o jeito de viver, o jeito de trabalhar, sabe? Que nem o paladar que escolhe o que quer comer, sabe? Então, assim, eu acho muito importante. Sobretudo necessário. É o maior forte do etnoturismo, para mim, no Acre, são exatamente essas sabedorias indígenas. São esses potenciais que os índios representam, os seus territórios, o seu ambiente, sabe? E a sua cultura. Porque quando queremos entender um povo desse, nós precisamos perceber os seus usos, costumes da sua tradição, ao mesmo tempo, seu modo de vida, e, ao mesmo tempo, o etno-uso que esses povos fazem do ambiente onde vivem. E nisso tudo está embutido uma relação com a divindade, de onde vem a música, de onde vêm os toques, né? De onde vêm os ritos, as pinturas, os adornos, toda essa beleza que transforma as sociedades indígenas nesse conjunto de beleza incrível que a gente pode observar quando eles querem se apresentar. E o forte de tudo é perceber que, num prazo de 30, 40 anos, eles puderam alcançar de volta, sabe, uma forma de se mostrar com valores e beleza. Então, o etnoturismo só dá certo num estado que nem o nosso se tiver essa diversidade presente e se levar em consideração essas sabedorias diversas, né? E trabalhar com isso de forma respeitosa e qualitativa. Muito obrigado, Chay Macedo. Muito bom. E uma roda de conversa boa como essa, né? Não tem como a gente não ficar cada vez mais num clima cada vez mais aconchegante, com cada vez mais gente boa. E aí acabei de ver que nosso amigo Walter Dias, cientista social, está aí com a gente também. Walter, seja bem-vindo. Se você quiser aproveitar, deixa uma reflexão, uma frase, uma pergunta sua também. Essa roda está tão bacana. Estou invadindo aqui esse espaço sagrado. Não resisti, estava muito boa a prosa e agradeço muito aí o convite. Quero declarar aqui a minha profunda admiração pelo Chay Macedo. Eu tenho nele aí um grande líder, responsável por muitas vitórias, muitas conquistas desses povos do Juruá, que eu tenho acompanhado já há algum tempo. Então, eu me sinto um privilegiado de ter conhecido essa pessoa, mesmo que seja o pouco que eu conheci, para mim já é muito, já alimenta o meu espírito, já alimenta a minha alma. Então, meu amigo Chay Macedo, um grande abraço. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade aqui de lhe perguntar, né, durante esse longo trajeto, durante essa sua jornada de vida, o que é que você mais gosta de fazer?
Walter, olha, eu devo te dizer o seguinte, eu é que me sinto lisonjeado em poder estar conversando com pessoas como todos vocês são, e feliz porque vocês dão atenção a essas coisas que eu também acredito, né? Eu continuo sendo um menino e nunca vou tirar esse menino de dentro de mim, sabe? Que acredita na vida assim, tem esperança, sabe? Leva em consideração o que os outros falam, o que os outros praticam, né? Escolhe o que é melhor. E, na verdade, assim, eu não me sinto um grande líder, eu me sinto uma criança navegando nesse ambiente de sabedorias que existe aí, né? É tão interessante. E eu, cada vez que chego em cada lugar, Walter, eu fico pasmo em ver, sabe, tanta alegria, tanto carinho, sabe, que as pessoas vêm e me perguntam, até a minha família mesmo, por trabalhar com índios há tanto tempo na vida, o que que tu está fazendo por nós? Tu não está fazendo nada pela gente, tu só está trabalhando com os índios. Na verdade, eles têm razão, eu estou trabalhando com essas populações porque me encantei desde criança, sabe? Gosto de trabalhar com gente, né? E eu, assim, não considero ser um grande sábio, sabe? Eu tive oportunidades mil que muita gente não teve, sabe? Mas essa sabedoria toda me leva sempre ao zero, porque quando eu estou no auge daquelas boas mirações da ayahuasca, então a força me fala o seguinte, né? Nenhum sabe nada, nem nós não sabemos nada, nós estamos sempre no zero, sabe? A ayahuasca sempre sabe mais do que todos nós mesmos, entendeu? E a gente tem que ter essa humildade, né? Para, inclusive, com essa humildade e simplicidade, entender essas sabedorias, sabe? Que existe por aí afora. Mas muito obrigado pela atenção de vocês aí. E eu aqui, enquanto Deus me manter vivo, e eu sei que Ele gosta do que eu faço, eu vou estar sempre à disposição da gente estar trocando ideia, porque eu acredito que tudo aquilo que a gente aprende tem que socializar mesmo, tem que levar em frente. O meu indianismo sempre foi uma escola, porque eu vejo o indianismo assim, oficial, que funciona dependendo de qual seja o governo que esteja, e quando funciona mesmo, que por mais que funcione, funciona muito a desejar em muitas coisas, né? Em relação às culturas indígenas, por exemplo. O indianismo tem o indianismo também da religioso, o indianismo religioso que bitola, que muitas vezes não acha que índio não tem que ter projeto, tem que ser uma espécie de ou santuário ou como chama aquele onde junta todos os animais né, um negócio desse, assim, para se ficar vendo, um zoológico, né, para se ficar vendo, e não é isso, né? Os índios, igual a todos nós, que vivem num país onde o sistema econômico impera, onde o capital é que dá as cartas, sabe, precisa viver, pelo menos, no meio das suas riquezas, com alguma condição de ajudar a preservar, né? Então, eu tenho esse entendimento, que os índios fazem uma contribuição muito grande e que depende de nós ajudá-los a ir em frente e afirmar tudo isso que é bom para a vida de todos nós. Então, é por isso que eu me dedico também, e sem essa vaidade de que sou bom, sabe? Eu estou sempre aprendendo e aprendendo e ensinando, porque se não socializar, fica em você, e você leva, e os outros vão levar também 70 anos para entender tudo aquilo que você conseguiu entender caminhando junto com essas populações. Então, por isso eu me dedico e estou sempre à disposição, tá certo? E não sei mais do que ninguém, mas vivi umas coisas que os outros não viveram. Estou sempre aqui disposto a ajudar a entender essas coisas, porque o meu indianismo é contemporâneo e deve ser continuado. Maravilha, Chay Macedo, muito obrigado. Muito obrigado, Walter. E, Chay, nós temos que encerrar, né? A gente está assim resistindo aqui, porque queremos segurar o senhor o máximo de tempo que a gente pode. Mas para a gente fechar, né? Porque eu sei que é uma pergunta que o senhor está cansado de responder, já respondeu muitas vezes. Mas como a gente tem um público novo, um público de jovem também, eu vou tentar reformulá-la para a gente finalizar
e já deixar o senhor com a palavra final, né, para o nosso encontro. Depois a gente pode encerrar escutando um som do Baque Mirim. E agradecer também o nosso amigo, querido Orlando Cardoso, Ana Maria, pela gentileza de participar aqui conosco, Walter Dias, toda a turma do Baque Mirim, Tianá também que está aqui com a gente, especialmente o senhor, Chay Macedo, e terminando perguntando isso para o senhor, o significado, né, da palavra Chay, que é tão falada hoje em tudo quanto é canto que a gente vai, e tem toda essa história também, que está desde lá do álbum do Milton Nascimento, do encontro dele ali com os Achanica, que isso passa a ser popularizado, e como que essa palavra, né, se relaciona com a sua história e com a sua mensagem. Se o senhor puder falar disso um pouquinho, a gente já finaliza dessa maneira. Então, voltando à criança, eu desde criança, nas aldeias Runicuim, ouvia esse termo, Chay, né? O que significa internamente ali uma prima tratando com um primo, falando com um primo, né? O primo, o cunhado, né? O Chay é a moça que fala do homem que é primo, o cunhado dela, que tem essa proximidade, esse merecimento. E não sendo isso, é aquele outro que também, por toda uma consideração de merecimento dele, se enquadra nesse termo, na consideração desse termo. Então, para o Milton, eu disse, na presença do Cian Runicuim, né, que o termo Chay significava primo cunhado, a metade de mim que existe em você, a metade de você que existe em mim. E isso foi para o álbum, né? E que foi legal, porque aquela viagem com o Milton foi assim, muito maneira, porque eu coordenava a missão ali, que quem me trouxe o Milton foi o Cedi, que hoje é o Isa, e o Ailton Krenak, né? Marco Terena, e entregaram aqui no Juruá, e daqui, então, coordenei toda a missão para o Alto Juruá, fui até os Achaninhos com eles e tudo, né? Fizemos vários teatros no Barranco do Rio, e construímos com tudo isso uma inspiração que gerou esse álbum interessantíssimo, que é o álbum Chay. Mas, então, o termo Chay significa isso, a metade de mim que existe em você, a metade de você que existe em mim. Quando o outro passa a merecer essa consideração um do outro. Quem não merece, tem muitos caras que estão cortando madeira por aí afora, sabe, garimpos invadindo terra disso, não se enquadram no termo Chay, não são Chay, e nem devem estar dentro dos territórios indígenas fazendo esse tipo de invasão, porque nunca vão ser Chay, né, considerado dentro desse termo, como é a consciência indígena a respeito dele. Obrigadíssimo, Chay Macedo, por estar aqui com a gente no ciclo de diálogos regenerativos Vozes da Terra. Se o senhor nos permitir, a gente finalizar musicalmente, podemos convidar a turma do Baque para mais um som. Pode ser? Vamos lá, vamos lá. Se eu tivesse com a viola em dias, eu ia tocar uma para vocês, mas eu estava quebrado as cordas. Tata
Tchau. Vozes da Terra com Chay Macedo. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Até a próxima.